Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre uma comparação. Qual é melhor, o pré-fixado 2026 ou o IPCA 2026? Se você está na dúvida, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba todos os nossos vídeos diários aqui do canal. E esse vídeo de hoje é uma resposta à solicitação das pessoas que mandaram no nosso grupo do Telegram. Aí na sua tela, lá embaixo, vai ter o meu e-mail, vai ter também o grupo do Telegram, enfim, alguns contatos. E o grupo do Telegram questionou qual seria mais interessante, o pré-fixado, que na data de dia 20 atingiu 11,11%, ou então um IPCA, o título que tem uma taxa e além disso te paga a inflação. Qual que seria o mais interessante? Veja que ele fechou em queda aqui no dia 20, 5,02. Enquanto o 2026 fechou aqui em 11,11. Qual é o mais interessante? Qual te protege da inflação? Vou mostrar aqui de cara para você duas planilhas que nós utilizamos. Primeiro vamos começar com o pré-fixado. Você já sabe que nós temos dois pré-fixados, o 2024 e o 2026. Ou seja, um vai vencer aqui no dia 1º de 7 de 24 e o outro vai vencer em 1º de janeiro de 26. Então a primeira coisa que você precisa saber é que nós vamos comparar títulos com vencimentos diferentes. Vou mostrar para você aqui mais claramente o vencimento de cada um deles. Então, por exemplo, aqui em títulos, você vem aqui em preços e taxas e você clica aqui, nesse ponto de interrogação, você vai verificar que o pré-fixado vence aqui, 1º de 7 de 2024. No caso 26, você vai clicar e está aqui, 1º de janeiro de 2026. E o IPCA, apesar de estar aqui 2026, a data de vencimento dele é 15 de agosto de 26. Ou seja, ele está mais próximo para 27 do que para 26. Mas como nós não temos um título pré-fixado para 2027, eu vou manter a comparação. Então aqui é somente para que você tenha uma noção do que realmente precisa ser realizado. Primeiro ponto. Segundo ponto, antes de entrar no cálculo, você tem que entender que o pré-fixado é muito mais volátil, tanto para cima quanto para baixo. Ultimamente as taxas estão em tendência de alta. Significa o quê? Que nós estamos passando por um momento de estresse no mercado, principalmente em razão aí do risco, então, de quebra do teto de gastos, e aí o mercado tem exigido uma taxa maior e o pré-fixado tem disparado ainda mais. Então você tem que entender, comprou um pré-fixado, essa sua taxa fica fixa até o vencimento. Entretanto, se você comprar um IPCA, você tem uma taxa fixa e tem a variação da inflação. Então entenda as características dos dois antes de prosseguirmos. Muito bem, para fazer a comparação então, eu trago aqui a inflação média, que é o cálculo que eu particularmente utilizo, que é a média dos últimos 10 anos, em torno de 5,72%. Se trouxermos ano a ano e tirarmos uma média, vai dar esse valor aproximado. Entretanto, esse ano vai ser muito maior. Como você pode observar aqui nessa tabela, 2021, segundo o Boletim Focus. Aliás, antes de prosseguir, eu quero te indicar aqui essa nossa playlist, expectativas de mercado. Lá nós falamos de taxa Selic, falamos também de inflação, falamos do PIB que vem caindo e principalmente do mercado internacional. Essa playlist é muito interessante para você entender o macro do que está acontecendo no mercado e poder compreender por que as taxas estão subindo. Vamos lá. Então, nesse Boletim Focus que saiu nessa semana, nós temos uma projeção aqui de inflação de 8,69 para 2021. Só que essa inflação não vai se manter ao longo dos anos. Para 2022, a expectativa é que seja 4,18, em que pese ela está subindo semana após semana. Então veja, 4,18 para 2023 e 2024, há uma dificuldade aí do mercado fazer essa projeção. Então, durante muito tempo já vem sendo mantido para 23, 3,25% e para 24, 3%. Isso daria uma média de 4,78%. Volto a dizer, eu acho essa inflação muito conservadora. Por isso eu prefiro utilizar a minha, de histórico de Brasil, de 5,72%. Vamos lá. Como é que você faria, então, o cálculo do seu título pré-fixado para saber até quanto que ele suporta da inflação? Vou abrir aqui uma calculadora para facilitar, que aí você não precisa dessa planilha, você pode fazer na sua própria calculadora. Então vamos lá. Aqui eu coloco a inflação estimada. Você vai escolher qual a inflação que você deseja. Se você quiser, por exemplo, a inflação de 5,72, que é o que eu utilizo, você vai dividir 5,72, então, por 0,85.
Por que 0,85? Porque você aqui está considerando, então, o efeito então, do IR, dos 15%. E como você está querendo calcular a inflação e não o título, você tem que dividir. Então você veja aqui, quando nós fizermos esse cálculo aqui, você vai verificar que 5,72, vou até refazer o cálculo, dividido por 0,85, vai dar esse valor, 6,72, que é o que você tem aqui, 6,7. Só que você tem que somar a taxa B3, 0,25%. Iria para aqui, ó, 6,97, arredondando, 6,98. Então, recapitulando, você pega a inflação que você estima, você divide ela por 0,85, por quê? Porque é um título que vai vencer após 2 anos, então se após 2 anos você tem que considerar isso, e aí você vai somar a taxa B3 de 0,25, com um detalhe. A taxa B3 a partir do ano que vem cai para 0,20. Então estou sendo bem conservador aqui nesse meu cálculo do pré-fixado. Então aqui, ó, a título de exemplo, se nós formos considerar a taxa média de inflação do Boletim Focus de 4,78, o pré-fixado de 5,87 já te protegeria dessa inflação. Então veja você que acha que comprou com taxas absurdamente ruins, não podem estar tão ruins aqui. Só que um detalhe, não fazemos indicação de investimento, só trazemos informação, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Veja aqui, a inflação de 5,72, ela vai te proteger então da inflação até 6,98. Então veja, 7% todo ano. Veja que em que pese em 2021 ser 8,69, essa tendência de queda da inflação parece ser bem real, porque não vai se manter 8,69, 21, 22, 23, 24 e assim sucessivamente. A tendência é uma de queda, só que eu volto a dizer, é uma tendência. Bom, chegando aqui aos finalmente, vamos pegar aqui o 2024. Para chegar em 10,84, nós teríamos que ter aqui uma inflação estimada ano a ano, 2001, 2021, 2022, 23, 24, de 9% cada ano. Então veja, se tivermos essa inflação de 9%, nós teremos então aqui um pré-fixado de 10,84. Tá aqui, ó, 10,84. Mas nós estamos querendo saber aqui o pré-fixado para chegar em 11,26. Eu vou arriscar aqui um cálculo para ver aproximadamente. Pronto, aproximadamente seria esse valor, talvez um pouquinho menos. Muito bem, é esse valor aqui, ó. A inflação estimada, se nós tivermos uma inflação anual, todo ano, de 9,23%, o seu pré-fixado sairia no 0 a 0. Então, se eu diminuir aqui para 9,22%, você já vê que você já estaria protegido minimamente da inflação. Então, veja, para sair no 0 a 0, 9,23. Só que agora nós vamos falar do IPCA para que você entenda. Grave esses números que agora nós vamos avançar. Só que antes, dê aí aquele super like, ajude aqui o nosso canal para poder divulgarmos essas informações para o maior número de pessoas. E antes de prosseguir aqui, eu quero te indicar aqui essa nossa playlist que tem feito muito sucesso. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Semana após semana, o Tesouro vem batendo recorde de taxas e renovando as oportunidades. Assista aí que você vai gostar. Vamos falar agora do IPCA. Mudando aqui então agora de planilha, nós entramos aqui nessa planilha. Estou calculando aqui o IPCA 2026 aqui dessa data, do dia 20/10 que vocês viram no início desse vídeo. Ou seja, vamos trabalhar então com essa inflação, ou com essa projeção, então, de taxa para o IPCA. Vamos trabalhar também com imposto de renda de 15%. Por quê? Após 2 anos, você já paga 15%. Então, veja aqui como que nós procedemos aqui com o cálculo. Você pode adotar a inflação média que você quiser. Então, por exemplo, do Boletim Focus está aqui, ó, 4,78. Se essa inflação média chegar a 4,78, a rentabilidade bruta, e aí eu mostro para você qual é o cálculo aqui que é feito, é 1 mais a taxa que você comprou do 2026 multiplicado por 1 mais a inflação, para você chegar na rentabilidade bruta, e menos 1. Então tá aqui, ó, 1 mais a taxa do IPCA multiplicado por 1 mais a taxa que você quer da inflação. E aí você vai ter o que nós chamamos da rentabilidade bruta. Veja então que não é uma soma simples. Mas, entretanto, você não pode ter a rentabilidade bruta. Assim como no outro cálculo, você tem que tirar, então, o imposto de renda e a taxa B3. E, nesse caso, como nós fizemos? Multiplicamos, então, esse dado da rentabilidade bruta que você vê aqui por 85%. Por que 85%? Porque nós sabemos que a menor alíquota de imposto de renda é 15%. Então, você já sabe que tem que multiplicar por 85%. E, além disso, tirar a taxa B3.
E aí nós chegamos então nesse valor, rentabilidade bruta 10,04, passamos aqui então para 8,28. Só que veja, qual é a rentabilidade então acima da inflação? E novamente, como é feito esse cálculo? Pegamos novamente aqui o que nós temos então de rentabilidade líquida e calculamos em cima, então, da expectativa aqui da inflação. Novamente, não é subtração de um pelo outro, mas você pega 1 mais a rentabilidade líquida e divide por 1 mais a inflação. E aí você vai chegar nessa rentabilidade final. Então veja, se nós tivermos aqui uma inflação de 4,78 e você tiver comprado um IPCA 5,02, você ainda vai estar ganhando líquido acima da inflação 3,34%. Veja aí comigo, 3,34. Só que você vai me dizer que o Boletim Focus não é uma métrica boa, assim como eu também não tenho visto. Prefiro utilizar a inflação que é o projeto. Ainda assim, você teria uma rentabilidade de 3,22%. Então vai verificando comigo aqui as oportunidades que aparecem. E agora eu vou voltar aqui para verificar com você no pré-fixado como que nós estávamos. Nós tínhamos então aqui uma inflação de 9,23, era o que o pré-fixado cobria, 9,23. Eu vou fazer uma alteração aqui nessa taxa para você verificar. Se colocarmos 9,23, você ainda vai estar ganhando acima da inflação 2,77. Só que tem um detalhe, você tem que levar esses dois títulos até o vencimento. Então veja, se nós tivermos uma inflação que se estabeleça 9,23 todos os anos, 2021, 22, 23, 24, 25 e 26, você ainda está ganhando aqui uma rentabilidade acima da inflação. Aí você me pergunta, qual é melhor? Depende, porque aqui nós estamos fazendo uma projeção nesse momento atual. Se porventura a inflação passar a ser bem controlada e desabar, esse cálculo aqui vai mudar completamente. Mas por aqui você já tem uma noção do que está acontecendo e eu espero ter ajudado você a tomar a sua decisão. Pré-fixado 26 ou IPCA 26? Se você ainda ficou com alguma dúvida nesse vídeo, escreva aí nos comentários que eu vou detalhar para você esses cálculos que foram realizados ou qualquer tipo de dúvida. E acompanhe aqui então essa nossa playlist Qual a Sua Dúvida? Você pergunta e nós gravamos vídeos específicos aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.